Aproveitar que tudo está ainda fresco na cabeça, mas tem a consolidação dos dados, né? Então, muita gente viu ontem de recados que foram dados e tudo mais, mas quando a gente olha para a polarização entre bolsonarismo e lulismo, que era algo que todo mundo falava bastante, né, no comecinho das campanhas, queria te ouvir o que levou essa eleição de São Paulo especialmente, mas não só, a não representar esse cenário que todo mundo estava esperando de polarização? Bem, primeiro fato é que polarização é uma questão ideológica, né? É um discurso muito mais abstrato, muito mais de posições até filosóficas em relação à vida, costumes, etc. E eleição municipal é um debate e é uma decisão muito em cima de questões muito práticas do dia a dia do cidadão e da cidadã. Né? As pessoas querem saber da rua, querem saber da sua moradia, do seu transporte, da sua segurança, da sua saúde, da educação dos seus filhos. Enfim, isso é o tradicional. E dessa vez também houve... Bem, a gente precisa ver que o presidente Lula foi o grande ausente, né? A gente não viu o presidente Lula no primeiro turno em lugar nenhum. Né? Ele deu um pulinho em São Paulo, falou oi, tchau, deu um pulinho daqui e dali. No segundo turno ele deu um pulinho no Nordeste e no final, nos últimos dias, ele ainda teve um bom motivo, que foi o tombo com os pontos, né? Com aqueles, inclusive com início de hemorragia cerebral, e, enfim, o Lula foi o grande ausente. O Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, sim, ele viajou pelo país, ele mostrou que tem ainda muito voto, ele tem apelo em boa parte da população, tanto que alavancou várias candidaturas de gente desconhecida, gente que não tinha nome, né, que emerge pela força política dele. Mas, atenção, né? A direita sai dividida, né? E o próprio bolsonarismo sai dividido. Portanto, é uma vitória, mas em termos, porque o Bolsonaro agora, ele não é hegemônico na direita, ele tem excesso de concorrentes, é o oposto do outro lado, da esquerda, que tem o Lula e o Lula. Né? Um tem excesso de opções e do outro lado tem falta de opções. Né? Eu acho que a grande simbologia de que a polarização não deu para o gasto em 2024 foi ontem o Ricardo Nunes, no discurso dele de comemoração da vitória em São Paulo, quando ele fez uma jogadinha assim, ele fez um certo suspense. O líder maior, o nosso líder maior, e todo mundo, quem é? Será que é o Bolsonaro? Será que é o Bolsonaro? E aí ele, pois é, o Tarcísio Gomes de Freitas. Aquilo ali foi uma sinalização clara de uma troca de comando entre o líder maior da direita. Mas o Tarcísio não está sozinho. Né? O Ronaldo Caiado de Goiás teve uma vitória muito expressiva também. Né? Você tem ali, um Bolsonaro que não está mais nadando sozinho na raia. Ele agora tem competição. E do outro lado, o Lula sai dessa eleição com uma grande interrogação que vem crescendo. Qual é a chance de Lula ser candidato a uma nova reeleição em 2026? Ele ontem fez 79 anos, em 2026 ele terá 81 anos e mais, com um PT frágil e uma esquerda frágil. Muito bem, referência do prefeito reeleito Nunes a Bolsonaro, o ex-presidente, foi só mesmo quando
lá no discurso ontem ele agradeceu pela indicação do vice, né, o Melo Araújo, o coronel Melo Araújo, que ele agradeceu pela indicação. No mais, só Tarcísio mesmo. Eliane, agora pensando em partidos políticos, né, pegando as letrinhas aí, quem é que se destaca mais? Estou vendo aqui, por exemplo, que o PSD do Gilberto Kassab, 206 prefeituras ele vai governar aqui no estado de São Paulo. Pois é, o Gilberto Kassab e na minha opinião, é o maior vitorioso individual dessas eleições, né? Não apenas porque ele foi o grande articulador aí dessa grande composição, essa grande aliança em torno do Ricardo Nunes, né? Como ele também é o grande mentor político do Tarcísio Gomes de Freitas, mas também por questões muito objetivas. O PSD fez o maior número de capitais, são 887 no país inteiro. O PSD fez 5 capitais, né, não é pouco. O PSD ficou com 206 das 645 prefeituras de São Paulo, que é o principal estado do país, nem precisa ficar repetindo isso. E tem mais, quando você olha o Triângulo das Bermudas, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Mas o PSD ganhou em primeiro turno no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, já ganhou no primeiro turno. Ganhou Belo Horizonte numa disputa muito acirrada com o prefeito Fuad Noman do PSD. E em São Paulo, né, o Ricardo Nunes é do MDB, mas qual foi a grande força política atrás dele? Foi exatamente o PSD e o Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Republicanos, mas que cá para nós está com tudo montado para ir para o PSD em algum momento. Então, PSD é o grande vitorioso, mas atenção, né? Das 26 capitais, 24 ficaram com a direita e com a centro-direita, né? MDB ficou com 5, União Brasil com 4, PL 4, PP 2, Podemos 2, Avante 1. A esquerda ficou só com 2. O PSB, com o João Campos, que é um dos grandes vitoriosos, reeleito com uma margem enorme de votos em Recife, e em Fortaleza, Fortaleza fez o PT recuperar uma prefeitura de capital. O PT não teve nenhuma capital em 2016, nenhuma capital em 2020, e agora pelo menos tem uma, com Evandro Leitão em Fortaleza. Mas olha, gente, de 26 capitais, a esquerda ficar com 2 é mau sinal, hein? Bom, a gente vai seguir aqui com a Eliane Cantanhede, que está comentando, né, e fazendo um panorama aqui sobre essas eleições no segundo turno, os resultados que a gente está ainda digerindo, né? São muitos resultados, tem essa questão de analisar como é que se fortalecem alguns partidos. Falando de líderes, Eliane, no primeiro bloco a gente comentou sobre Tarcísio de Freitas, né? E essa menção que Nunes fez a ele no discurso da vitória. A gente resgatou e vai mostrar aqui para o nosso ouvinte, para você. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. Eu tenho certeza que esse sentimento é de cada um do que estão aqui nos apoiando. Tarcísio, seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro. Conte comigo, meu irmão, com o meu coração, como seu pilar para todas as construções do seu destino, porque foi o alicerce da minha vitória. E aí o governador já disse que a reeleição de Nunes foi uma vitória da harmonia, marcando a continuidade dessa dobradinha nos próximos anos. E não foi qualquer vitória, não. Foi vitória pra caramba. Foi praticamente 20 pontos. Essa vitória é a vitória da parceria.
Essa vitória é a vitória da harmonia, que vai continuar. A harmonia entre prefeitura e governo do estado, que é uma harmonia vencedora. E eu só tenho uma palavra para vocês: gratidão. Gente, muito obrigado. Vocês foram demais. Vocês foram 10. Parabéns. Então, eu queria te ouvir primeiro sobre, então, esses vitoriosos que apontam para o futuro, especialmente aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas muito mais que Bolsonaro, não, Eliane? Ah, com certeza, né? O Tarcísio, hoje, o Tarcísio consegue eleger 96% das prefeituras, ou seja, de diferentes partidos, mas aliados dele. Foram candidaturas em que ele se envolveu, ele participou, enfim, 96%, ou seja, ele emerge como um líder muito, muito forte dessas eleições. Se é forte em São Paulo, é naturalmente forte no Brasil. A imagem, né, as imagens, os abraços do Tarcísio no Ricardo Nunes, enfim, são imagens muito fortes, assim, de uma coisa de, sabe, de alegria, de companheirismo, olha, é daqui para frente, né? E o Bolsonaro não participou da comemoração, até porque o Bolsonaro foi muito oportunista. No primeiro turno, ele indicou, inclusive, o vice na chapa do Ricardo Nunes, né, o Coronel Melo. E, no fim, quando bastou uma primeira respirada assim, do Pablo Marçal, e o Bolsonaro já queria pular no barco do Pablo Marçal. Acabou ficando sem barco nenhum, né, botou um pé cá, outro lá, os barcos se separaram e ele, ficou sem nada em São Paulo. Mas Bolsonaro me parece até irritado, porque o tempo inteiro ele fica dizendo que o candidato em 2026 sou eu. Ele só precisa ficar dizendo isso todo o tempo, porque ele está vendo que tem muitos outros candidatos competindo com ele que é inelegível, ele que tem 3 processos cabeludos no Supremo Tribunal Federal e ele que titubeou, né? Ele ir para Goiânia no dia da eleição e o candidato dele ter uma derrota feia para o governador Ronaldo Caiado, realmente foi um erro de cálculo primário, né? Primário. Então, o Bolsonaro está errático e está me parecendo incomodado com a força do Tarcísio Gomes de Freitas, que emerge muito forte. Não só ele, mas Tarcísio tem São Paulo, Tarcísio tem aliança com Kassab, Tarcísio tem aliança com o PSD, Tarcísio tem 96% dos municípios de São Paulo, portanto, ele é naturalmente um líder emergente da direita. Por fim, Eliane, ainda sobre Tarcísio, apesar de toda essa vitória, esse reconhecimento do eleito Ricardo Nunes, teve aí uma derrapada que ontem ele acabou citando relatórios de inteligência que indicariam uma tentativa do crime organizado de indicar voto em Guilherme Boulos. Depois ele tentou explicar dizendo que não foi bem assim. Enfim, até que ponto isso arranha ele, já que vai ter processo na Justiça Eleitoral? Pois é, já tem processo na Justiça Eleitoral, né? Isso fica sempre uma marca, uma cicatriz que ele vai ficar respondendo. Daqui a, 5 anos vai estar todo mundo dizendo, lembra que no dia da eleição o Tarcísio fez ali uma junção, um link entre PCC e Boulos, né? O Guilherme Boulos, o candidato adversário, o candidato do PSOL. É uma cicatriz ruim, mas eu conversei com o governador Tarcísio Gomes de Freitas ontem, né, e li a gravação toda da entrevista. O que o Tarcísio alega? Primeiro ele diz, errei, eu assumo que eu errei, faltou malícia, né, eu não estava preparado para aquela pergunta, eu não sou
político de carreira, com essa experiência, essa malícia para fugir né, fugir das armadilhas, mas enfim, ele alega que foi votar lá na zona de Socorro com o próprio Ricardo Nunes e não falou nada disso. Ele não convocou entrevista nenhuma, ele não estava preparado para falar nada disso, e quando ele estava saindo do palácio e os jornalistas cercaram ele, no chamado quebra-queixo que a gente fala, né? Quando um monte de jornalista põe microfones para a autoridade, e aí perguntaram para ele, os jornalistas perguntaram sobre um eventual apoio do PCC à candidatura do Boulos. E ele disse que a inteligência, sim, tinha detectado mensagens mensagens de apoio a candidatos no interior e na capital, e alguém perguntou, e em São Paulo, quem? E ele falou, Boulos. Né? E ele disse, ele não devia ter falado, até porque a grande pergunta, segundo ele, vem cá, o que alguém lucra com isso? Todas as pesquisas mostravam uma vitória muito fácil do Ricardo Nunes, né? O que eu e a campanha ganharíamos fazendo uma espuma, fazendo uma confusão no dia da eleição? Né? Quem faz confusão em dia da eleição é quem está perdendo, não quem está ganhando. E depois né? também o TRE veio falando que não tem nada ali, não chegou nada oficial que cobrisse essa informação passada pelo governador também, o que ficou pior ainda, né? Mas isso saiu numa reportagem do site Metrópole, né, que aliás é de Brasília. São mensagens do primeiro turno do PCC apoiando candidatos de esquerda, não apenas o Boulos na capital, mas outros candidatos no interior de São Paulo. Só tem uma coisa, gente, o que isso tem de grave contra o Boulos? Nada, absolutamente nada. Primeiro porque você não define, olha, eu não quero seu voto não, hein, olha, eu vou votar em você, não quero seu voto não. Todo mundo tem o jeito de votar em quem quiser e o candidato não tem controle sobre alguém indesejável que vai votar nele, primeiro. Segundo, esse apoio seria absolutamente natural. Por quê? Porque enquanto a direita tem um discurso de prende, arrebenta, né, bandido bom e bandido morto, a esquerda tem um discurso de, sim, vamos ser duros, vamos investigar, prender, mas dentro dos direitos humanos, né, dentro das leis, dentro dos limites de civilidade. Então, é claro, é natural que haja uma tendência natural de qualquer bandido não querer apoiar quem quer bandido bom e bandido morto. Então, a explicação do Tarcísio, na minha conversa com ele, é que ele faltou malícia, que ele não estava brifado, ele não tinha a menor ideia de que iam perguntar isso para ele, e ele respondeu que perguntaram com fato, porque o fato é que existem essas mensagens, aliás, não só do primeiro turno, mas também do segundo turno, mensagens que ainda não saíram. E ele diz, olha, isso estava desde o primeiro turno, por que eu nunca falei disso? Deixa eu falar no último dia, para quê? Quem que lucra com isso, né? Bem, o fato é o seguinte, é que foi muito ruim para ele, muito ruim para ele. 90% dos comentaristas acharam que foi um erro, assim, sabe, que vai marcar muito a carreira do Tarcísio Gomes de Freitas. E tem que ver também agora a questão da justiça. Lembrando que o Boulos foi vítima duplamente, porque ele saiu do primeiro turno com aquela indignidade, né, do Pablo Marçal,
apresentando um laudo grotescamente falso, né? Eu nem vou dizendo o link dele do Boulos com isso, mas foi grotesco aquilo tudo, e agora no segundo turno, no dia da eleição, aí o apoio do PCC a ele, o que ele não tem nenhuma culpa, aliás, cá para nós, durante a campanha, quem foi mais identificado com o PCC foi o próprio Pablo Marçal e foi o próprio Ricardo Nunes, por nomeações de pessoas ligadas ao PCC e também por contrato de empresas que, enfim, supostamente têm contatos com o PCC. Mas foi uma derrapada feia do Tarcísio. Mas acho que, olhando a degravação, a explicação dele coincide com a degravação. Né? Ele não estava esperando, foi pego de surpresa e não teve malícia para fugir da armadilha.